Estamos de volta em mais um programa Negócios e, claro, que eu quero lembrá-los para agora, a via satélite para todo o Brasil, América Latina e Caribe, e recebendo com muito prazer hoje o José Roberto Stagliório, diretor da empresa Inforcomp. Como nós falávamos nos blocos anteriores, a Inforcomp é uma empresa de desenvolvimento de software e hardware para acessibilidade. E já partindo daí, José Roberto, eu quero entrar um pouco mais no portfólio, no commodities que a Inforcomp tem, na questão dos hardware e do software, né? E sempre olhando essa questão da acessibilidade, como você tem um rol muito grande de produtos, eu terminei listando alguns, e dois especificamente me chamam a atenção, sem nenhuma questão, o RAP, que nós falamos bastante, a gente vai voltar a falar, e aí eu vi lá no seu portfólio o Inforseg, e que está resguardando e trabalhando a questão da saúde e segurança no trabalho. Isso. Como é esse produto? Esse é um produto voltado realmente a você administrar a saúde e segurança do trabalho, né? Então, o objetivo que é outro dele, problema muito sério. Que é outro problema bastante sério, né? Em todo o ramo de atividade, principalmente na construção civil. Então, ele é um produto que você cadastra dentro do sistema os locais de trabalhos com seus respectivos riscos e as atividades de trabalho também com seus respectivos riscos, né? E nos riscos você cadastra quais são os equipamentos de segurança, os EPIs, para se proteger daquele risco. Então, você faz uma tabela de associação. Quando eu cadastro um funcionário novo, eu digo, olha, esse cara vai trabalhar no local tal, vai trabalhar no jardim, na atividade de jardineiro. Então, pelo local e pela atividade de trabalho, o sistema vai explodir todos os equipamentos de segurança que ele deve receber. Inclusive controlar o recebimento, controla a data de validade, imprime o recibo. Então, você consegue saber o equipamento de segurança que aquele funcionário precisa ter. Que também, olhando o aspecto legal, isso dá uma maior segurança para o seu cliente. Sim, claro, bastante segurança, porque é muito importante que os equipamentos, os EPIs, sejam entregues aos funcionários. Nós temos também uma preocupação muito grande, que às vezes você entregou o equipamento para o funcionário, isso acontece muito em construção civil, mas ele não usa. Por algum motivo qualquer, ele não usa, ele não gosta, incomoda. Às vezes o equipamento, ele precisa colocar uma luva que é muito grossa e dificulta, às vezes, a operação dele. Então, um grande problema é fazer com que esse funcionário use. No meu sistema de controle de acesso à obra, eu tenho um dispositivo que você programa de tal forma que um certo percentual de passagens, ele dispara um alarme. Tipo a gente faz no aeroporto, na alfândega. Sim. Aí, no momento que ele dispara o alarme na entrada do funcionário, você pode fazer, então, uma averiguação do equipamento de segurança daquele funcionário. Verificando se ele está parametrado. Exatamente, para você não ter que pesquisar a empresa inteira, claro, você vai pesquisar um determinado percentual. Você faz uma incerta de avaliação de equipamento de segurança. Você pode criar um randômico mais estreito. Exatamente. Nossa, que fantástico. Exatamente. Realmente, quer dizer, você termina forçando ao hábito e atitude de usar os EPIs através de um mecanismo que vira uma ferramenta auxiliadora fantástica. Sim. Nossa, foi uma percepção muito brilhante, uma percepção muito boa da Inforcomp, porque é um eterno problema essa questão do EPI e que leva para um problema maior no Brasil, né? Você veja que toda a Previdência tem algo em torno hoje quase de 38% do gasto da Previdência está em cima dos acidentes de trabalho, que por consequência ele tem na origem o uso ou não uso inadequado dos EPIs. Poxa, que ferramenta fantástica. Inclusive, nesse sistema de segurança do trabalho, a gente também, quando ocorrer algum acidente, o software me permite que eu registre esse acidente, porque aí eu tenho estatísticas, inclusive, do tipo de acidente, da incidência que está tendo naquela empresa, para a própria empresa se autogerir quanto a acidente de segurança do trabalho. Muito bom. Eu vou colocar duas perguntas em uma, que talvez uma responda a outra, que também é para eu ter uma ideia maior, e o nosso espectador também. Para cada solução dessa, é um hardware
ou o seu hardware, só através dos softwares segmentados, vamos chamar assim, resolve o problema? Porque você também tem aqui a questão, o InfoPag, né? O InfoPag, que é o voltado para a folha de pagamento. Cada elemento desse, claro, é um software, mas também é um hardware, não? Não. Cada elemento desse é um módulo de software. Tá. Alguns módulos são só de software, outros módulos são casados com hardware. Por exemplo, o caso do ponto. Ele é um casamento do software de tratamento de ponto com o REP agora. Eu tenho um software de controle de acesso tanto para condomínio como para obra. Ele também é um casamento de uma catraca com uma placa, uma inteligência de hardware dentro dessa catraca e um respectivo software também para você administrar essa informação. Fantástico. Então, a solução é integrada. A solução é integrada. Eu acho que esse é o grande salto, né? Esse é o grande salto que a tecnologia permite, e empresas como a Infocorp têm exatamente essa forma de pensar de uma forma mais aberta, né? E os softwares, apesar de eles serem modulares, eles compartilham a mesma base de dados. Então, é o mesmo funcionário que vai estar cadastrado para o ponto, para o acesso, para o controle de refeitório, que nós temos também, para a folha de pagamento. Me ocorreu uma pergunta, mas eu quero fazê-la no bloco seguinte. Vamos ainda continuar aqui no nosso portfólio de produtos. E aí me chama a atenção, até porque nós falávamos um pouco anteriormente da biometria, e a Infocorp também tem a fechadura biométrica, não é? Sim. Nos posicione sobre ela. A fechadura biométrica ela é um produto que hoje está sendo bastante usado, às vezes em salas de uma empresa, e hoje começou a ser usado, como a gente trabalha muito com construção civil, alguns clientes meus estão usando em apartamentos de alto nível. Então, no apartamento, você vai colocar uma fechadura biométrica, tanto na porta social como na porta de serviço. Então, a própria funcionária da casa, né, assistente da casa, ela vai colocar lá o dedinho dela para ter acesso ao apartamento. Então, é uma tecnologia que hoje também está sendo mais difundida e, principalmente, agora está atingindo o mercado da construção civil, o mercado imobiliário. Legal. Como nós estamos falando de produto, portanto, nós estamos falando de marketing, falamos de produto, agora vamos falar um pouquinho de ponto de venda. Né? Onde se encontra, como é que se encontram os produtos da Infocorp? Como é que você acessa o seu cliente? Há pontos de vendas fixos? Como é que você trabalha essa questão? Nós trabalhamos na região de São Paulo, nós atendemos diretamente ao cliente. Então, o cliente pode procurar diretamente a Infocorp, tem alguns representantes também em São Paulo. Fora de São Paulo, aí nós temos representantes distribuídos pelo Brasil. Nós temos uma praça muito grande, muito forte, no Rio de Janeiro, e em Belo Horizonte. Então, nossa segunda praça é Rio de Janeiro, em Belo Horizonte. Mas nós temos sistemas espalhados pelo Brasil todo e com os representantes. Essas duas praças também, Rio e Minas, com representantes também. Com representantes. Em São Paulo, direto. São Paulo, direto. E em São Paulo, como é que te encontra? Como é que encontra a Infocorp? Pelo site? Pelo site, www.infocorp.com.br. Hoje é sempre o melhor caminho pelo site. Muito mais rápido, né? Claro. E eu vi também que no seu site você tem o seu cliente tem um acesso direto, tem ali uma série de informações, né? O tratamento personalizado já nasce ali no seu primeiro contato. Sim, já no próprio site, né? O cliente, hoje a parte de software, ela é muito dinâmica, você está assim, frequentemente trabalhando no software, criando novas soluções no software, upgrades novos, e o meu cliente tem acesso a esse site, vai lá e baixa uma versão atualizada para ele. Como é que você se comunica com o mercado? Eu vi que um dos seus fortes também, até pelo seu expertise de conhecimento da legislação da 1510, você trabalha muito as palestras, né? E nós falávamos isso em off também, você tem visitado muitos sindicatos, grandes empresas, etc. A tua comunicação com o mercado, ela se dá via site, via suas palestras, e você tem outros canais de comunicação? A gente tem alguns outros canais de comunicação, principalmente a gente trabalha também com publicidade, com anúncios em revistas, anúncios nos próprios meios da internet, né? E nós trabalhamos também com pessoas visitando as empresas, né? Principalmente visitando obras na área de construção civil, levando essas soluções
para as obras. Aí o cliente ficando interessado, a gente entra numa parte mais comercial. E é muito importante também para a gente trabalha muito disso, a gente gosta muito disso, é do boca a boca. Né? Eu acho muito importante aquele cliente que já recebeu uma solução nossa e que está satisfeito com a nossa solução, que ele divulgue essa solução. E hoje, na área de construção civil, que existe uma rotatividade enorme entre os engenheiros, está sendo o nosso principal veículo de divulgação, muito mais forte do que todos os outros veículos que a gente usa. Interessante, através da procura de uma especialidade que são os engenheiros terminam propagando o seu produto e a sua marca. Exatamente. Não é? Eu quero falar ainda, vamos continuar falando um pouco mais de produtos, vamos falar de negócio, quero que você fique mais um pouquinho conosco, que o papo está muito gostoso, e convidar você, a espectador, para falar conosco através do e-mail negócios@tvmundi.com.br. E não se esqueçam, agora negócios através da TV Mundi via satélite para o Brasil, América do Sul, Caribe e América Latina. Não deixe de falar conosco e não saia daí.